Então eu vou falar um pouquinho dos estudos de terapia genética para esclerose lateral amiotrófica, né? A ciência e as atividades políticas devem andar junto, então, para o tratamento dessa doença. Aqui são os meus conflitos de interesse relacionados à apresentação de hoje. Este é um breve sumário do que eu pretendo abordar. Então, quando a gente fala de esclerose lateral amiotrófica, hoje é um conjunto que a gente entende que é uma doença que vai muito além de manifestações motoras. São manifestações motoras e cognitivas, que tem um perfil clínico muito heterogêneo, além dos dados epidemiológicos aqui apresentados, tanto referentes à idade de início, quanto ao curso dessa doença, quanto à forma de apresentação. E a gente sabe que essa heterogeneidade que é da clínica dessa doença, ela recai sobre uma heterogeneidade genética. A gente tem vários fatores genéticos que vão levar ao desenvolvimento da doença. E são esses fatores que permitem identificar essas populações distintas. E esses fatores genéticos, eles estão atuando ao longo de toda uma vida, junto com os fatores, então, de determinação social, biológica, para que, então, a partir de um determinado momento, eu tenha um processo de degeneração dos meus neurônios motores. Em relação a essa parte genética da esclerose lateral amiotrófica, existe uma dicotomia, uma falsa dicotomia entre as formas esporádicas e familiares. Na verdade, não tem como eu ter esclerose lateral amiotrófica se eu não tiver uma base genética para isso. Todos os casos de ela traz em si uma base genética, não necessariamente essa base genética é conhecida. Nas formas familiares, com certeza, ela é muito mais importante, determinada do que nas formas esporádicas, mas para que eu tenha esse evento, que é a degeneração de neurônios motores, eu tenho que ter uma concorrência, ou pelo menos uma presença, de um ou mais fatores genéticos envolvidos. Esses fatores genéticos, para a gente, eles são importantes, porque eles levam a uma era de uma medicina de precisão. Eles aumentaram muito o conhecimento a partir do ano de 2012, com as novas técnicas aí de sequenciamento do genoma humano, mas a gente cada vez mais quer ir em direção a um grupo que a gente chama de um grupo que é o fator de risco. Então, que eu tenho condições que vão me levar no futuro a ter esclerose lateral amiotrófica, mas ainda eu não tenho a doença. Então, talvez este seja o grupo que a gente consiga realmente tratar, tendo em vista que após o início da doença a gente tem muito pouco em relação a terapias regenerativas. Eu não consigo regenerar neurônios com a mesma capacidade que eu regenero outros tecidos. Aqui falando um pouquinho então da terapia genética, né? Existem alguns princípios gerais que não vão fugir para a esclerose lateral amiotrófica. Existe um dogma central da genética, que ele é um dogma central que foi revisitado, né? Então, a gente sabe que a informação genética de todos os seres humanos está guardada numa molécula que a gente chama de DNA, que vai dar origem a moléculas de RNA que podem ser codificadores de proteína ou que podem não codificar proteínas, mas vão codificar outras moléculas de RNA que têm um processo, um papel muito importante no controle de proteínas no nosso corpo. Isso é tão importante, acho que o artigo mais importante dessa semana de esclerose lateral amiotrófica foi que alterações genéticas, especificamente no receptor de interleucina 18, que nem codificaria o receptor, mas é que está envolvido na modulação dele, talvez seja o principal fator protetor relacionado à esclerose lateral amiotrófica. Então, muito mais do que as proteínas que eu produzo, também é como eu controlo elas. E é com base, então, na modificação, seja no meu DNA ou na modificação do meu RNA, é que vai nascer uma terapia genética. Se eu conseguir modificar alguma dessas moléculas, a fim, então, de modificar a produção de uma proteína, eu posso ter alteração de um fenótipo, que no caso aqui é a doença. Existem as terapias genéticas baseadas nas moléculas de RNA, que eu acho que elas são um pouco mais conhecidas e mais desenvolvidas, principalmente na neurologia, e as terapias genéticas baseadas nas moléculas de DNA. Ainda elas estão em avanço, em processos aí de aperfeiçoamento, mas também já existem aplicações na prática clínica neurológica. Em relação aqui, por exemplo, às aplicações, quando a gente fala das terapias genéticas baseadas em RNA,
eu já tenho várias moléculas disponíveis comercialmente, ou seja, que permite o tratamento de vários pacientes, muitas com doenças neurológicas, como amiloidose hereditária relacionada à transchitina, porfiria hepática aguda, muitas formas de câncer hoje também se baseiam no tratamento com essas terapias genéticas em RNA, e isso está à disposição de já um grupo de pacientes muito grande. Quando a gente fala nas terapias genéticas baseadas então na modificação do DNA ou naquelas que envolvem as moléculas de DNA, a gente já tem sim disponível, por exemplo, para atrofia muscular espinal, talvez seja um protótipo disso, mas a gente tem um número de estudos muito grandes, tanto para doenças degenerativas como Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, que segue o mesmo desenvolvimento. Em relação um pouquinho às terapias genéticas específicas na esclerose lateral amiotrófica. O que a gente tem é que a gente sabe que existem 4 genes que eles têm uma base muito importante na contribuição tanto das formas esporádicas quanto das formas hereditárias, especialmente o gene que codifica a enzima superóxido dismutase, o gene que a gente chama de C9orf72, o gene FUS e o gene ATXN2, e aqui também recai a maioria das nossas terapias genéticas. São terapias na qual, de alguma forma, eu tento modular a expressão dessas proteínas envolvidas na doença. Existem, em relação a esses defeitos genéticos, vários estudos clínicos em fases diferentes. Tem alguns que já terminaram seus estudos clínicos de fase 3 e estão em aprovação regulatória por agências como o FDA, especialmente as moléculas para o gene SOD1. Existem algumas dessas moléculas que estão numa era de desenvolvimento que a gente fala de alta precisão, que é a época então pré-sintomático. Eu sei que o indivíduo tem um defeito genético que leva à doença e eu já quero tratá-lo antes que ele venha a desenvolver. E isso daqui não está tão distante de nós. Eu acho que eu tenho o prazer ou o privilégio de falar que desses 4 estudos eu faço parte de 2, que estão destacados em verde. Só do C9orf72 que eu não vou fazer mais, porque o estudo foi encerrado, porque a molécula não foi adiante. Mas não está tão longe da realidade brasileira como a gente pode imaginar. E realmente esse é um artigo importante que saiu em 2020, talvez na revista aí mais conceituada no mundo médico, que realmente é o início das terapias genéticas ou genômicas no curso da esclerose lateral amiotrófica. Foi nessa edição que foi publicado então 2 artigos que tinham terapias genéticas diferentes destinadas ao tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Um é um oligonucleotídeo antissense, que já está em análise pela FDA para o tratamento de pacientes sintomáticos com esclerose lateral amiotrófica. E também está em curso um estudo para tratar pacientes pré-sintomáticos, do qual o Brasil faz parte. E o outro é uma técnica que usa um microRNA, que ele está conjugado aí no adenovírus, e isso permite, então, eu mudar a expressão dessa proteína. E ambos aqui tiveram, então, sua participação ou a sua função em mudar o curso e a história natural da doença, que até o momento a gente sabe que não tem nenhuma terapia efetiva de mudar o curso dessa doença de uma forma importante. Então, como conclusões, gostaria de deixar aqui que, apesar de terapêuticas específicas de grande impacto ou curativas ainda não serem disponíveis no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, é inquestionável que nos últimos anos a gente teve um avanço importante referente tanto aos conhecimentos na área de desenvolvimento, fisiopatologia da doença. E isso levou à criação dessas terapias, que agora começam a ter, então, ou um uso comercial ou um uso científico bem avançado, que a era dos estudos clínicos com terapias gênicas para a esclerose lateral amiotrófica, ela já é uma realidade, ela já começou, enfim, no mundo e também no Brasil, com a realização de alguns estudos, e que é a construção de um caminho aí para um tratamento cada vez mais precoce, principalmente de pacientes na fase pré-sintomática, com o objetivo de impedir o desenvolvimento da doença, e isso também leva aqui a tudo que os meus amigos anteriores falaram,
Por isso que é tão importante eu ter um registro de pacientes, eu saber quem são os meus pacientes, eu saber quem são os familiares dele, porque eu posso intervir neles e aí também impedir toda uma cascata de eventos que a gente conhece onde vai levar. É isso, gostaria de agradecer novamente o convite de todos, foi um grande prazer, e chamar o meu colega que vai dar aula aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Há um tempo atrás eu fiz uma visita em Israel, numa empresa, que estava desenvolvendo já a terapia genética para ela, e já estavam na fase 1 ou 2 do estudo, injetando em pacientes. A minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês acham que a ela, por esse caminho, vai ter cura? Você acha que demora muito? Você acha que é um sonho de vocês, realmente ainda está longe? Vendo essa perspectiva de vocês, quanto tempo ou ainda é cedo para perguntar ou falar sobre isso? Vou deixar essas duas perguntas para você e para o professor Marcelo. Sim. Talvez tenhamos um pouco de uma visão diferente, mas para mim, na fase sintomática da doença, quando o indivíduo já tem sintomas, muito difícil que alguma dessas terapias sejam curativas. Provavelmente elas mudarão o curso da história, vão mudar então o impacto que a doença tem, mas o indivíduo não vai estar curado. Até porque quando eu começo a ter sintomas da esclerose lateral amiotrófica, eu já perdi em torno de 60%, 70% das minhas unidades motoras, dos meus neurônios. E a minha capacidade, ou as terapias regenerativas, elas ainda estão num desenvolvimento científico embrionário. Então, embora essas terapias genéticas vão ser cada vez mais aprovadas, não acredito que elas serão curativas. Vão mudar a história natural da doença, que a gente conhece, obviamente, mas de uma forma não tão importante, talvez, quanto a gente gostaria. Eu acho que o mais importante mesmo ainda é a população pré-sintomática. É um indivíduo que está em risco de desenvolver a doença e nele sim talvez a minha intervenção seja muito maior e alcance o objetivo de todo mundo de estar curado ou livre dos sintomas da ela. Bom dia a todos. Respondendo à pergunta do Danilo, eu compartilho da mesma ideia, né, do colega, o Paulo, e a gente tem que pensar que ela é uma doença heterogênea. E quando o paciente manifesta lá os sintomas, já aconteceu muita coisa lá atrás, né? Então, a terapia gênica ela é bem-vinda. Você está atingindo um determinado alvo, mas a gente está vendo que por essa característica que ela tem no seu desenvolvimento, a gente precisaria ter uma terapia, acho que não única, específica, para chegar talvez lá na cura, né? E é uma das coisas que a gente está tentando colocar no laboratório para pesquisa pré-clínica, né? Então, eu vou falar aqui de modelos animais, mas a gente tem uma linha de pesquisa com o IPS, com as células-tronco pluripotente induzidas, no qual o nosso objetivo é trabalhar com um modelo de motoneurônio, no qual a gente tem essa interação do neurônio motor com o músculo. Porque a gente acredita que, entendendo um pouco melhor isso já no início, quando começa a doença, os vários fatores que levam a essa atrofia, tanto do músculo quanto do próprio neurônio, a gente pode aí, quem sabe, entrar com um coquetel de drogas, não com uma única droga, um coquetel com diferentes mecanismos. Quem sabe a gente pode barrar esse avanço, quem sabe a gente pode postergar o desenvolvimento e a sobrevida dos pacientes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os estudos genéticos de modelo animal voltados para ela. Eu coloquei a apresentação em inglês, mas eu vou falar em português. Esse primeiro slide, muito do que já foi dito aqui pelos meus colegas, aqui representa, né? Então, que a esclerose lateral amiotrófica é mais frequente doença do neurônio motor. A esclerose lateral amiotrófica ela é caracterizada pela morte desses neurônios superiores e inferiores à esclerose lateral amiotrófica clássica, né? Que leva a essa paralisia progressiva. E de 2, 3 a 5 anos, o evento fatal, a paralisia dos músculos respiratórios. Aproximadamente 10% desses pacientes têm a forma familiar, né? E
Os outros 90% que é esporádica também tem, como foi dito recentemente, características desses casos dessa ela familiar, né, com o G. Diferentes genes, né, mutações desses genes já foram identificados, mais de 100, né, tem sido encontrado nesses casos da ela, e eu chamo a atenção para vocês, como vocês acabaram de ver também na apresentação anterior, a superóxido dismutase, o TDP43, o FUS, o C9-ORF, a ubiquitina e a opteneurina. Tá? Aqui nesse slide é uma evolução ao longo do tempo da descoberta desses genes e também, né, das características fisiopatológicas da doença. Então começa tudo isso lá em 1993, um estudo clínico publicado na Nature, no qual se identificou em pacientes uma mutação no gene da SOD, da superóxido dismutase. Curiosamente, né, a gente passou a ter, agora pensando nas pesquisas com animais, no ano seguinte, o primeiro modelo animal, um camundongo, com uma mutação nessa SOD. Né? E se a gente pegar um pouco também da história do desenvolvimento de fármacos, em 1995 nós temos a descoberta do desenvolvimento do riluzol, quando ele foi introduzido, né, no tratamento desses pacientes. Ainda nós não tínhamos os modelos estabelecidos, inclusive os modelos genéticos para o desenvolvimento de novos fármacos. Aqui então foi um estudo clínico que levou, obviamente, à utilização desse medicamento no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E antes mesmo da descoberta desse gene, já se tinha, né, alguns dados de neuroinflamação, como gliose, de agregação proteica, com o melhor entendimento do mecanismo de ação desse próprio fármaco, o riluzol, e aí a excitotoxicidade glutamatérgica. Então começa a se entender um pouco a respeito disso, do envolvimento de espécies reativas de oxigênio, a disfunção mitocondrial, o defeito em transporte oxonal. Isso vem, né, também com descoberta de novos genes. Né? Então aqui de interesse para nós, o VAPB, em 2004, que é a forma que predomina aqui na nossa região, no país, né? E em 2011, a forma mais predominante, descoberta, a C9-ORF72. Então esse é um pouco da descoberta desses vários genes, né? E da importância que eu vou tentar colocar aqui para vocês, da sua influência, né, em algumas dessas características da fisiopatologia e como isso pode ser utilizado do ponto de vista até experimental na produção de modelos animais que possam ser utilizados para o melhor entendimento da doença e também para a descoberta de novos fármacos. Nesse sentido, aqui mostrando esses diferentes modelos que podem ser utilizados nessa busca, né? E aí a gente tem desde levedura, o C. elegans, a drosófila, olha só, a mosca da fruta. Então um modelo extremamente importante para que nós possamos entender essa fisiopatologia, como, né, alterações genéticas, mutações, como fármacos podem ser descobertos com esse modelo. E eu vou mostrar para vocês, no final, um videozinho que descreve muito bem como essa característica, né, como esse fenótipo causado por uma mutação pode ser observado. Zebrafish tem suas limitações para alterações no neurônio motor superior, mas também tem se mostrado bom pela reprodutibilidade, e os modelos em roedores. Os modelos em roedores são os que mais são utilizados, mas infelizmente esses modelos em roedores ainda não estão sendo muito bem utilizados para o screening de novos fármacos. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esses resultados com o próprio riluzol, com o ederavone, que é um outro fármaco que é usado também no tratamento da ELA, mas que há uma variabilidade muito grande de resultados nesses diferentes modelos murinos. Tá? E, obviamente, também não poderia deixar de falar, mas embora não é um modelo animal, as IPS. Tá? Que, como foi dito bem, da 2012, né, para cá houve um boom e se esperava que essa terapia regenerativa pudesse ser usada com essas IPS. Então, gerar neurônios motores e esses neurônios motores serem introduzidos no paciente, né? E isso regenerar esses tecidos, mas infelizmente a coisa é um pouco mais complicada, não é tão simples assim. Isso funciona muito bem em modelos animais,
cachorros, cavalos. Na veterinária funciona muito bem, mas nós em humanos, infelizmente, isso não tem se alcançado. Bom, e para falar basicamente, indo direto ao ponto, né, de modelos animais, eu gostaria de começar a falar desse modelo, do C9orf. Né? Então, um gene que, como já foi dito anteriormente, é o que tem a maior causa, né, genética da esclerose lateral amiotrófica, assim como a demência temporo-frontal, né? É uma característica que se tem, uma expansão, uma repetição dessa expansão de um hexanucleotídeo, que é G4C2, né, desse gene, e quando o paciente tem um número grande, né, disso expresso, ele passa a desenvolver as características lá fenotípicas da doença. Tá? Ainda não se sabe se esse número elevado de repetições vai levar a um ganho ou uma perda de função, diferente do que já se sabe hoje sobre a SOD, que é um ganho de função. E esse modelo, ele tenta, obviamente, reproduzir tantas características clínicas e neuropatológicas que é vista nesse fenótipo da ELA. Tá? Aqui, então, só para mostrar para vocês um estudo que foi feito. No primeiro dia de nascimento desses camundongos, foi injetado neles um antivírus que continha, né, essas repetições, G4C2, e aí tinham repetições pequenas, com 2 repetições, ou com muitas repetições, 30 repetições. Então injetaram intracérebro ventricular nesses camundongos, logo que eles nasceram. E aí foram observar isso lá 6 meses depois. E o que observaram 6 meses depois? Primeiro, algumas características já da doença, características histopatológicas, como por exemplo aqui na figura A a gente vê o controle, e aqui na figura B, C, D e E, no animal, a gente vê esses fósseis, né, esses focos de RNA intranuclear, esses acúmulos marcados por vermelho, aqui na região do córtex, do hipocampo, do cerebelo e da própria medula espinal, aqui já é observado. E isso reproduz o que é observado em humanos, como a gente pode ver na figura F e G, esses mesmos pontinhos. Isso a gente observa quando quantifica, né, que esses fósseis de RNA têm uma porcentagem significativa, mais de 50%, por exemplo, no córtex, né, quase 50% no córtex motor. Então isso está reproduzindo o que é visto lá no humano que tem, né, essa alteração. Também é observado ali inclusões intranucleares, citoplasmáticas, também de peptídeos, poli-A, poli-GA, poli-GP, né, poli-GR, e também esses camundongos também passam a desenvolver inclusões do tipo TDP43. Então, características aí observadas também em humanos. Aqui também é um outro dado, falando de neurogênese, uma técnica de Nguyen, no qual se observa que esses camundongos que receberam aquela injeção intracérebro ventricular de uma repetição, né, grande, tem uma diminuição, né, de novos neurônios na região do córtex como um todo e também na região do córtex motor. Então, mostrando, né, como essa neuroinflamação, como essa regeneração não ocorre, né, nesses modelos aí. Tá? Aqui, do ponto de vista mesmo comportamental. Então, você tem modelo que pode avaliar se o animal tem prejuízo ou não na sua atividade locomotora. Um deles, um modelo muito utilizado, é o próprio campo aberto. É uma caixa, como aqui está representada, a imagem não dá para ver direitinho, mas é uma caixa de acrílico, né? E aqui está o animal, um camundongo, e você deixa ele se locomover de maneira espontânea. Então, quando você pega esse camundongo com 6 meses e coloca aqui, ele vai se movimentar. Aqui está um mapa mostrando, né, mapa de calor, mostrando para onde mais ele anda. E pode-se quantificar a distância percorrida, a velocidade, tudo isso pode ser analisado com esse modelo. E uma das coisas que pode ser analisada é essa distância. E aí vê que a distância percorrida para aquele animal que tem uma repetição maior, né, está alterada, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Desse segundo gráfico aqui, né, um aumento, uma hiperatividade, que também é observada naqueles pacientes que têm outra doença neurodegenerativa, que é o Alzheimer. Em relação a uma alteração comportamental, ansiedade. Tem uma ansiedade aumentada, ou um comportamento do tipo ansioso, que é assim que a gente fala para animais, como eu observo que ele diminui o tempo que ele gasta no centro desse modelo.
Então são alterações comportamentais, todas essas, e como o nosso colega disse anteriormente, não envolvem somente o neurônio motor, envolvem outras funções. E aqui estou mostrando uma que está relacionada com o comportamento, que está reproduzindo o modelo. E aí nós temos ali questão de interação social, também prejudica a interação social. Essa caixinha aqui, essas 3 caixas, né? No primeiro momento coloca-se o animal, e aqui em cada um desses espaços extremos existe um cilindro que está vazio. Deixa ele ambientar aqui e você vê o tempo que ele gasta em cada um desses. Aí depois você coloca um intruso. E o intruso, né, que está ali, quando você coloca o animal, a tendência é ele explorar, embora de maneira cautelosa, mas explorar esse animal. Aí você vê que quando esse animal tem a introdução desse hexanucleotídeo, ele evita explorar, diminuindo a interação social. Então, uma outra característica também observada. Aqui, um equipamento muito utilizado, que é o rota-rod, para ver a coordenação motora. E aí o animal, obviamente, vai ter um problema na marcha, na coordenação, e vai fazer com que ele caia, porque isso fica girando a uma certa velocidade, e ele é colocado, e aí você avalia o número de quedas. E olha lá, aquele último gráfico, aquela barrinha, o quadradinho, né, mostrando que a latência para cair, para esse grupo que tem a maior repetição, é muito, né, menor do que aquele que tem a menor repetição, mostrando aí um prejuízo nessa função. Tá? Aqui agora falando um pouco mais dos camundongos do tipo SOD, e aí destacar que é um muito utilizado é o G93A, né? Então aqui mostrando essa característica importante, assim que mostra um ganho de função. Existem outras mutações, como o G85R, no qual você tem uma inibição, né? Uma inativação, melhor dizendo, dessa proteína. E aqui um outro modelo também, agora com camundongos que são mutantes para essa SOD, em que você pega o animal pela cauda, levanta e fixa ele a um suporte, e aí você observa, né, que isso é uma doença que no animal se desenvolve tempos depois, e você marca o início dos sintomas. E antes do início dos sintomas, se você levantar o animal, ele faz esse tipo de movimento, ele abre bem as patas traseiras. Isso é normal para o animal. Quando ele começa a iniciar os sintomas, ele já não faz mais isso. Olha aqui, ó, a fase inicial dos sintomas. Ele já não consegue mais abrir essas patas para se equilibrar. Quando já começa a ter a paresia, né, a fraqueza muscular, como é que fica? Né, já está com um pouco mais de dificuldade, aqui realmente já instalada essa fraqueza muscular. E o último, que é o ponto final, ele não consegue mais movimentar essas patas traseiras. E olha como ele está debilitado, como ele perde peso. Se você pegar esse animal e colocar ele de lado, ele não consegue se virar. Então aqui é o ponto final, aqui é onde o experimentador sacrifica o animal para não levar mais sofrimento a ele. Aqui é um gráfico mostrando a sobrevida, o tempo, né, como mostra, que esses animais têm um tempo de vida menor. Aqui então mostrando outras características que também são observadas, né? A questão da astrogliose, microgliose, da extoxicidade mediada por glutamato, característica desse modelo da SOD, que é o que é visto em humanos também, os déficits de transporte ficcional, aquela suporte metabólico reduzido, tudo isso levando, né, a média, né, de 90 dias para início dos sintomas desses animais, a perda seletiva de neurônios motores espinais, a atrofia de membros superiores e inferiores, né, e a paralisia e a morte. Tá? Então, isso são dados obtidos aqui. E agora eu faço uma provocação com um medicamento que nós temos, que é o Riluzol, né? Mas quando ele vai para modelos animais, nós temos muitos dados contraditórios, dados que mostram um efeito positivo e dados que mostram um efeito negativo. E aqui eu trago 3 camundongos com mutações diferentes, né? Na SOD, na TDP43 e na FUS. E aqui o Riluzol, na dose que foi dada por via oral, cuja concentração plasmática no animal equivale à concentração plasmática que é observada em 2 doses de 50 mg por quilo em paciente. Tá? E a gente observa aqui, né, comparando, né, a sobrevivência ou, né, o tempo de permanência no rota-rod, embora a imagem não esteja muito nítida, mas confiem, ele não funciona. Tá? Ele não funciona. E aí isso traz algumas reflexões sobre o próprio modelo, né? Que a gente pode pensar que o modelo pode ser bom, porque não está pegando um efeito, mas ao mesmo tempo a gente observa na clínica
embora pequena, 2 a 3 meses, né, de uma qualidade de vida, mas um modelo ele não consegue pegar isso, tá, de uma maneira tão robusta que possa ser reproduzido. Aqui o Edaravone, a substância mais recente aprovada pelo FDA, né? Aí a gente já observa nesses modelos animais da própria SOD, né, uma melhora. Então aqui em vermelho e verde eu teria 2 doses de 15 e 5, e em azul o animal que só tinha a mutação, que não recebeu nenhum dos tratamentos, tá? E a sobrevida também, embora pequeno o aumento lá, ó, né, mas é significativo, tá? Aqui então, embora não dê para ver, mas só para falar as oportunidades que nós temos hoje em desenvolvimento, trabalho recente, 2021, que mostra que estão sendo testados diferentes compostos com base nesses modelos. Compostos como, por exemplo, agonistas canabinoides, né, produtos naturais, né, com atividade antioxidante, como resveratrol e por aí vai, tá? E para fechar, queria falar um pouquinho desse modelo, que é o modelo das moscas, tá? Que é um modelo em que você pode pegar aquela mesma repetição de hexanucleotídeos e fazer com que ela seja expressada no olho dessas moscas. E aí você observa uma característica já vista ali à lupa, que são essas lesões. Olha como diminui, né, a quantidade dessas células funcionais. Isso você consegue observar. Você consegue observar também lá, aqui é uma patinha de uma dessas da mosca. Naquela partezinha vermelha é o selvagem, onde você consegue ver o neurônio motor íntegro, a célula muscular. E lá você observa o que? Nessa mosca que ela é mutante. Você observa essa deterioração do neurônio motor e como fica todo o músculo desorganizado. E esse trabalho foi muito bem porque já aplicou uma técnica de CRISPR, né? Então você tirou da mosca a sua sequência para a SOD e introduziu a SOD humana mutada. E aí você vê que isso, são esses 2 primeiros gráficos aqui, ó, reduz muito a expectativa de vida, leva essa deterioração e serve, olha lá na fase de pupa, a mosca não consegue nem sair da pupa. E ela acaba tendo, né, uma eclosão muito menor comparada à normal. E, né, aqui o videozinho. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Você tem aqui no lado esquerdo, se você puder, né, no lado esquerdo um tubinho com as moscas que são mutantes para ela, e no lado direito uma mosca controle. E aí você agita esses tubinhos e ela tem um movimento que é o geotropismo negativo, elas tendem a subir, né? E para isso, obviamente, que ela precisa da função motora. E aí você vê que na mosca que tem a mutação ela não faz isso, ela fica aqui embaixo, enquanto que a mosca que é normal, né, selvagem, ela faz esse tipo de movimento. E realmente agora para finalizar, é o estudo que a gente está desenvolvendo agora no Revela, em parceria com o Laís, que envolve um estudo com moscas, né, no qual nós recebemos né, dos Estados Unidos, da Emory, moscas que tinham essa repetição, né, 3 ou 30 repetições desse hexanucleotídeo, e quando essa mosca, né, essa repetição passa a ser expressa nos olhos, olha o que a gente observa, né, quando a gente bota essas moscas, cultiva essas moscas a determinada temperatura, né, a gente observa que um número pequeno de repetição, a gente quase não tem diferença em relação ao grupo controle. Mas quando a gente tem essa alta quantidade, né, desse hexanucleotídeo, a gente observa essas lesões. E olha o potencial que isso pode ter. No potencial no sentido de você ter aí um modelo que visualmente você consegue ver uma alteração provocada por uma manipulação gênica. Agora a gente poderia colocar na comida dessas moscas alimento, na comida dessas moscas fármacos, e ver se isso já promove alguma alteração nesse fenótipo. E se isso acontecendo, a gente poderia agora ir para aquele neurônio motor, ir para aquele músculo, expressar essa mesma mutação lá, e lá verificar se isso está acontecendo. Então, embora, né, aí eu fecho agora a minha apresentação, embora quando a gente fala em modelos animais, a gente sempre pensa, né, naquele beagle ou naquele animal, e sempre fica com um certo receio, mas esses animais são extremamente importantes para o desenvolvimento de novos fármacos e também para quê? Para que a gente entenda essa fisiopatologia. Então, eles são esse elo de ligação
para que a gente construa novas ferramentas, para que a gente chegue na terapia gênica lá. Porque eu não posso simplesmente pegar os humanos, né, como cobaias, né, sem antes passar por isso, verificar segurança, toxicidade, né? Então esses modelos são extremamente importantes para esse fim. Tá bom? Muito obrigado.